Nesse vídeo eu vou contar um resumo sobre como foram meus últimos 365 dias no internato da Faculdade de Medicina. E esse é um daqueles vídeos para eu assistir no futuro e ver, puxa, quanta coisa mudou desde então. E é por isso que eu tô gravando aqui de pijama cirúrgico pra vocês, né, com meu nome aqui, pra vocês verem que eu sou eu mesmo. Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu tô terminando o 5º ano de Medicina na Universidade Federal do Piauí. Essa semana, inclusive. Pois é, o último ano e a pressão aumenta, hein? A gente tá perto do CRM, de ter que carimbar aí as coisas e saber realmente o que tá fazendo, né? E além do resumo desse ano de internato, vou falar pra vocês algumas dicas que eu gostaria de ter tido, tanto no internato como ao longo da faculdade, no começo da faculdade principalmente. Tem vlogs aqui no canal mostrando a minha rotina na faculdade de medicina e outros vídeos com dicas para estudantes também. Vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo na descrição. Vão lá dar uma olhada que tem muito conteúdo bacana. Mas vamos direto pro assunto. Primeiro, o que é o internato afinal? Os últimos 2 anos do curso são chamados assim porque a gente fica imerso dentro de um hospital, na prática médica. Não tem muito mais aquela coisa de sala de aula, ficar estudando para a prova. Não, agora é o momento de aprender na prática tudo aquilo que a gente viu nos 4 primeiros anos de faculdade. E é uma coisa que muda muito de lugar para lugar. Então tem gente que acha que é muito puxado na sua faculdade, é muito intenso, uma carga horária muito grande, um trabalho pesado de fato, e outras pessoas que acham que é tranquilo, não tem muito o que fazer, principalmente com essa abertura de várias faculdades sem ter internatos completos. Mas é essencial ter um bom treinamento. A realidade é que é como se fosse um estágio obrigatório e eu, pessoalmente, adoro esse momento do curso, estou curtindo pra caramba. Agora eu vou contar pra vocês resumidamente um pouco da minha experiência. Eu comecei em um internato em julho de 2022 por um ciclo misturado da minha faculdade, que tem várias disciplinas juntas. Comecei com urgências e emergências, pediatria, no caso da neonatologia. E pra quem acha que durante o internato não dá tempo pra fazer nada, é mentira. Dá tempo sim. A galera adora botar medo nos outros, dizer, quando você faz medicina não dá tempo de fazer nada. Realmente, em alguns momentos é puxado, mas dá tempo de fazer muita coisa, dá tempo de se divertir e principalmente quem é inscrito aqui no meu canal consegue fazer tudo com as dicas que a gente passa aqui. E aí, como todo calor empolgado, vocês vão acompanhar aí ao longo das imagens, eu comecei na neonatologia, que é uma sub-área da pediatria. E lá a gente viu os bebezinhos que tinham acabado de nascer. Vocês também conseguiram acompanhar isso ao longo do quadro Jornada Residência. Todo mês eu mostro um pouco do meu internato. E eu era nada mais do que um calor empolgado que queria ver aqueles casos, estudar cada vez mais, aprender sobre aqueles recém-nascidos, e é uma área enorme da pediatria, tem muita coisa para estudar, mas na época eu não sabia nem estudar tão bem e nem como agir tanto, e o meu foco naquele momento era aprender sobre o internato, aprender a ser um bom interno, né? E o que eu fazia todos os dias era ver se meus pacientes estavam bem. Geralmente a gente tinha 3, 4, 5 recém-nascidos que a gente olhava todos os dias se ele estava bem, se os testes foram feitos, teste do pezinho, teste do coraçãozinho, os testes que fazem quando as pessoas nascem. O fim de semana, nesse primeiro ciclo, era relativamente tranquilo. A gente não tinha muitas atividades para fazer aos finais de semana e dava para descansar, às vezes dava para viajar e até curtir. Então foram os primeiros 6 meses de internato relativamente tranquilo, exceto quando eu tive plantão do SAMU. Eu aproveitei para viajar algumas vezes, fui pro Rock in Rio, assisti o show do Post Malone, eu fui pro Congresso Mundial de Cardiologia apresentar um trabalho da iniciação científica, também viajei para São Paulo para curtir. E dei o primeiro passo nos meus estudos para a prova de residência médica. Era um tempo que eu estava estudando ali, mas não tinha aquela necessidade de ficar revisando, não tinha aquela pressão que eu tô me colocando agora e vocês estão vendo aqui no canal. Só que esses primeiros 6 meses foram interessantes porque eu passei por várias experiências. Desde ver pacientes internados em enfermarias, pacientes que ficam lá e a gente vai lá, examina todos os dias e vai acompanhando a progressão, até também só consultas na psiquiatria, ou também a parte de cirurgia vascular, que você tem os pacientes internados, tem as cirurgias, tem os procedimentos de hemodinâmica, então uma área bem extensa, né, a cirurgia vascular. Urgência e emergência, que é uma loucura, no caso dos plantões lá na UPA, no SAMU, que já serviram para eu ver que eu preciso ter uma educação financeira, juntar um dinheiro, porque trabalhar só de plantão não é muito legal, pelo menos eu não gosto. Mas foi tranquilo. Os últimos 6 meses do ano passado foram completamente diferentes desses 6 meses de 2023. Totalmente. Nada a ver. Muito mais intensos. Nesse ano eu comecei com pediatria, depois fui para ginecologia, agora estou em obstetrícia, terminando a obstetrícia. E em todos esses ciclos a gente tem plantões, inclusive plantões noturnos, tem responsabilidades
responsabilidades maiores com os pacientes. Eu gostei de pegar isso como meu segundo ciclo. Inclusive, tô até aqui com um monte de luva no meu bolso para examinar os pacientes que a gente tem que examinar lá na obstetrícia, sempre com luva aqui no bolso. Na pediatria, a gente alternava entre enfermaria e também ambulatórios de especialidades da pediatria. Na ginecologia era muito mais ambulatório e procedimentos. E na obstetrícia é aquela confusão, né? A gente tem parto toda hora, gestante toda hora, um monte de coisa acontecendo. É uma loucura. Mas mesmo nesses ciclos mais puxados, é importante a gente conseguir descansar uma hora ou outra. Dá para descansar às vezes. Não é sempre, eu tô acabado aqui. E com certeza também dá pra estudar, fazer outras coisas. E é por isso que eu vou falar pra vocês agora as dicas, que pelo menos é a minha opinião, o que eu acredito que eu gostaria de saber quando eu tava no começo do internato ou no começo de faculdade, antes de entrar no internato também. É o que eu acredito e vocês não precisam concordar aí com tudo. Inclusive, se tiver alguma outra dica, comenta aí que eu vou ler e vou gostar que você comentou alguma coisa. A primeira coisa que eu percebi e que eu acho fundamental falar pra vocês é que o que diferencia um médico, o que diferencia alguém e torna aquela pessoa boa é o conteúdo básico que ela sabe e algumas outras habilidades, é claro, mas eu quero falar agora do conteúdo básico. Aquilo que a gente aprende nos 2, 3 primeiros anos de faculdade. Entender a fisiopatologia das coisas, como aquilo se origina, as doenças, por que elas surgem, é muito importante. E você começa aquele raciocínio clínico lá no comecinho do curso. O lado triste disso tudo é que os primeiros anos, os primeiros professores geralmente não conseguem te mostrar isso tão bem. E eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo uma solução para isso mais na frente. É importante que você saiba raciocinar em cima das condutas. No internato, você acaba aprendendo por repetição, na residência também. Qualquer macaco treinado, uma pessoa que fique fazendo aquela coisa várias e várias e várias vezes, consegue aprender medicina, consegue decorar as condutas. Isso é fato. Saber raciocinar e saber sair das diretrizes é completamente diferente. 2. Mantenha os seus padrões altos. É muito comum algumas pessoas chegarem no internato, chegarem nesse momento de curso e não estudarem mais porque não tem aquela pressão de prova ou porque nunca estudaram ao longo do curso, foram passando e estão lá agora só para aprender os finalmente na prática. Uma boa parte das pessoas acabam se perdendo no meio disso tudo, principalmente quem não está estudando para a prova de residência médica, quem precisa de um estímulo para estudar com consistência e não consegue ter essa disciplina, não consegue se organizar. Vale a pena manter os seus padrões altos, continuar estudando, porque quem ganha é você como profissional e o seu paciente, seu futuro paciente, o seu paciente lá do internato também, que às vezes ele depende muito de você. 3. Nem tudo é oportunidade. Quando eu entrei no internato e quando estava no começo do curso, eu achava que tudo era uma oportunidade, né? Que valia a pena, tudo dava para aprender, você passar ali horas fazendo algumas coisas, sei lá, umas tarefas que nem são suas tarefas de fato. Só que tem um porém aí no meio disso tudo. Beleza, a gente precisa estar disposto, a gente precisa ser proativo, a gente precisa trabalhar e estar disposto a trabalhar, sim. Mas muitas vezes as pessoas vão querer te fazer de trouxa, te colocar para fazer vários trabalhos ali que nem é teu trabalho, ou deixar de fazer o que eles têm para fazer para sobrar mais para ti. E nem sempre isso é bom. Se a gente deixar, é impressionante. A galera monta em cima, quer que a gente faça tudo e acaba nem sobrando tempo para discutir os casos, para aprender. E entendam, às vezes a gente vai precisar fazer tarefa chata, às vezes a gente vai precisar ajudar os outros, mas não seja besta também. E eu falo isso porque eu já fui bastante. 4. Você está lá para aprender. A gente chega no internato, a gente não precisa saber de tudo naquela disciplina. Pelo contrário, nós estamos lá para aprender e sedimentar os conhecimentos. Então, não tenha vergonha de perguntar para o preceptor, não tenha vergonha de estudar, pedir opinião, pedir ajuda e entender. E nem de falar para o paciente, às vezes, poxa, isso aqui eu ainda não sei. Posso conversar com o meu superior e trazer essa resposta para ti. Isso é normal de acontecer às vezes. Existem, inclusive, duas realidades, né? Tocar o serviço, ou seja, fazer os pacientes passarem, as coisas acontecerem. E existe a realidade de discutir os casos, aquela parte mais acadêmica, o academicismo, né? Você aprender as coisas e querer discutir. Então isso aqui é uma balança. Vai ter momentos que você vai só tocar o serviço, atender 10, 15, 20 pacientes, vai mal discutir com o preceptor. E vão ter momentos que você vai conseguir discutir mais. Tente equilibrar as duas coisas, nem sempre é fácil. E às vezes a gente vai precisar se adaptar, só tocar o serviço. 5ª dica, estude o que você está vendo na prática. E essa parece uma dica simples, óbvia e até besta demais para quem está me assistindo aqui. Só que é bem difícil seguir. Eu mesmo estou estudando para a prova de residência médica e às vezes a gente tem os GDs do internato, a gente tem o nosso caso do paciente, a gente tem o cursinho de residência para seguir e muitas vezes os cursinhos não seguem o seu internato. Óbvio, você vai precisar gerenciar essas duas coisas. No meu caso, eu uso do Estratégia Med, eu recomendo muito para vocês, inclusive tem o meu cupom de desconto, GuiMiranda10, que você ganha 10%
de desconto. E é um cursinho que eu consigo com certeza conciliar com o internato e que eu consigo usar aquilo para melhorar a minha prática médica ao mesmo tempo que eu estudo para a prova de residência. Para mim isso é fundamental. Inclusive os materiais são tão bons que hoje mesmo a preceptora elogiou os nossos conhecimentos para o GD que a gente estudou e ela tinha mandado outros artigos. Eu acabei estudando mais pelo material de estratégia média, assim como alguns amigos meus, e ela elogiou pra caramba os nossos conhecimentos e tudo aquilo que a gente falou e perguntou inclusive qual a fonte que a gente tinha utilizado. A sexta dica é válida para todo mundo que está na faculdade, que já começou o curso. Use questões desde cedo. Essa dica é ainda mais forte para quem ainda não entrou no internato. É fundamental, porque no curso de medicina a gente tem tanto volume de conhecimento, tanto volume de conteúdo, que às vezes a gente não sabe o que precisa de fato saber. E fica lendo e relendo aqueles materiais, fazendo resumo, não são boas estratégias de estudos. Inclusive eu falo isso pra caramba no meu canal, se você quiser ver um vídeo sobre isso, tá aqui em cima no card. E é por isso que estudar com questões é uma estratégia fantástica para memorizar o assunto e inclusive entender o porquê daquilo tudo, com uma forma de estudo ativo. Como não tem muitas opções de questões boas, principalmente sobre temas do ciclo básico, de fisiologia, daquelas disciplinas do começo do curso, eu estou lançando no Médicos do Futuro um banco de questões com 1000 questões comentadas só sobre os temas do ciclo básico. Nós vamos começar com 1000 questões de anatomia, fisiologia, biologia molecular, patologia, bioquímica, tudo sobre os 2 primeiros anos do curso, com comentários completos, muito bem feitos e realmente explicando o conteúdo e não só a questão. Além disso, nós estamos adicionando novas questões toda semana, eu e uma equipe de várias pessoas, e a gente pretende abordar todos os temas do ciclo básico e ciclo clínico, ou seja, os 4 primeiros anos do curso. É tudo que eu gostaria de ter como fonte de estudo e se você está nos 2 primeiros anos de faculdade, vale a pena se inscrever. O link vai estar aí embaixo, tem o meu cupom de desconto Gui Miranda, também para vocês inscritos aqui do canal. Sétima dica que eu posso dar para vocês é divirta-se. Há 5 anos atrás eu tenho certeza que você queria estar exatamente onde está hoje, não importa se tenha provas difíceis, se você esteja triste, você queria estar nesse lugar hoje. Era o que você sonhava. E de nada adianta ter chegado até aqui se você não tá mais curtindo a jornada, não tá aproveitando aqueles momentos. No meio do caos desse mês, eu comemorei porque eu participei da primeira cesárea, dei meus primeiros pontos no meio de uma cirurgia. Ou porque participou da sua primeira reanimação, parada cardíaca bem sucedida. Curtir a jornada é muito importante. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você quiser ver um vídeo sobre um dia inteiro na minha rotina do internato, é só clicar aqui ao lado. Mas antes de ir lá, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.